A vida é o melhor lugar ou a melhor escola para a formação. Essa é uma frase que a sabedoria popular repete. Então nós vamos hoje pensar um pouco e refletir sobre o que nós chamaríamos de formação da consciência crítica. Então vamos pegar essa palavra formação. Vou usá-la fundamentalmente no sentido de formação permanente. Quer dizer, na vida nós temos fracassos, vitórias, alegrias, tristezas, e essas experiências vão lentamente formando a nossa consciência. Mas há momentos que nós refletimos mais sobre essas experiências, em que nós nos detemos sobre nós mesmos e perguntamos: por que esse sofrimento? Por que esse fracasso? Por que essa vitória? Eu diria que é um momento privilegiado da consciência. Eu acho que ainda há um grau mais profundo. Então eu paro, não só reflito, mas vejo que não dou conta de explicar. Aí suponhamos que eu sou psicólogo. Então vou lá, pego um livro de psicologia, começo a ler esse livro, e esses dados da psicologia me ajudam a interpretar, a conhecer melhor essa experiência. Esse momento eu chamaria o momento mais profundo da formação da consciência crítica, no caso, psicológica. Nós vamos trabalhar com a consciência crítica no sentido mais social. Então vamos pegar o termo consciência, depois vamos pegar o termo consciência crítica. É interessante uma coisa: as realidades mais próximas a nós, portanto, com as quais nós convivemos cada momento, muitas vezes são as mais difíceis para nós definirmos. Quem é de vocês que está me ouvindo não tem consciência? Todos têm consciência. Agora, se eu lhes perguntasse: por favor, definam-me consciência. Aí vocês teriam dificuldade. Talvez teriam que ir a um dicionário, pegariam Aurélio, consciência, isso, ou iriam a um livro de filosofia. Quer dizer, as realidades mais íntimas, mais ligadas a nós, são as mais difíceis. Mas vou encontrar uma definição bem fácil de consciência. Consciência é a presença de si mesmo a si mesmo. Vamos dizer de nós: estamos conscientes quando nós estamos presentes a nós mesmos. Suponhamos eu vou dormir. Estou num sono profundíssimo. Consciência, zero. Começo a sonhar. Já é um pequeno nível de consciência. Mas sonha consciência? É. Porque chega no dia seguinte, no café da manhã, você diz: eu sonhei essa noite. Mas se você foi capaz de recordar e de contar que você sonhou, é porque você teve consciência. Então a consciência já começou a despertar no sonho. É claro, quando você acorda, a consciência cresce. Quando você toma uma decisão mais importante, a consciência cresce. Quando você vai fazer um negócio que envolve a família, envolve muito dinheiro, aí sua consciência fica muito mais explícita. Então consciência é essa presença de nós mesmos a nós mesmos. Agora essa palavrinha crítica. O que significa essa palavra crítica? Eu quero fazer uma distinção que eu acho importante. Uma coisa é crítica em relação aos outros. Eu diria sentido crítico, ou senso crítico. Vamos visitar um museu. Então eu não entendo muito de arte, aí eu convido um crítico de arte. Então esse crítico de arte vai lá me explicar, e fazer uma análise. Ele tem um sentido crítico, porém de arte, de uma coisa fora dele, de um quadro. Nós estamos falando de consciência crítica. Portanto, é uma crítica sobre nós mesmos. Isso é uma crítica que se volta sobre a presença de nós mesmos a nós mesmos. Quando é que então nós temos consciência crítica? Quando nós percebemos as realidades que estão influenciando na nossa consciência. Vocês já perceberam uma coisa? Que a nossa cabeça está onde estão nossos pés. Se eu mudo a posição dos meus pés, eu mudo também a posição da minha cabeça. Se eu mudo meus pés para cá, a minha cabeça vem para cá. Quer dizer, a cabeça está onde estão os pés. Em termos filosóficos, significa: se eu tomo consciência da situação em que eu estou, aí eu começo a ter consciência crítica. Eu sei quais os interesses que estão influenciando sobre mim, quais são os aspectos econômicos, políticos, culturais que estão influenciando sobre mim. Então, terei mais consciência crítica na medida em que eu perceber as influências
que a sociedade, as realidades têm sobre o meu modo de pensar. Se eu percebo isso, eu tenho mais consciência crítica. Porque existem pessoas que são capazes de criticar os outros, mas são incapazes de perceberem a influência que as realidades sociais têm sobre elas mesmas. Não percebem os interesses que as movem, as motivações mais profundas. Tudo isso escapa. Quer dizer, são pessoas de talvez sentido crítico, mas sem consciência crítica. O que nós vamos trabalhar nessa nossa conversa é que elementos nos ajudam a ter consciência crítica. Isto é, elaborar pequenos elementos teóricos, pequenas teorias que vão iluminar a nossa consciência e assim nós percebemos melhor a situação em que nós estamos. Então nós temos que ver por que são necessários esses instrumentos. Vamos ver a necessidade deles. Outro aspecto importante. Por que os instrumentos são necessários? Eu creio que é o seguinte, é óbvio, não diria que é óbvio não, que acho que muitas pessoas muitas vezes se enganam, que nós não temos acesso imediato à realidade. Há pessoas que pensam que olhando a realidade conhecem a realidade e que, portanto, a realidade é uma coisa que está diante dos nossos olhos e nós podemos pegá-la. De fato, nós não temos acesso à realidade. Entre nós e a realidade sempre é necessário uma ponte. Vejam um exemplo banal. Suponhamos que vocês estão de manhã, já que eu falei de café da manhã, vocês vão tomar café de manhã. Chega uma pessoa, com a cara assim fechada, aborrecida. Você olha para ela e começa a pensar. Será que ela dormiu mal? Será que ela está preocupada? Será que ela está doente? Quer dizer, você não tem acesso a essa situação dela. Você não sabe por que ela está triste. Você necessita de um instrumento, ou é o sentido comum. Se você é psicólogo, depois de uma conversa, você percebe, não, ela está numa depressão, ela está muito sofrendo muito. Então, esses elementos, depressão, teorias psicológicas, são pontes para conhecer a realidade. O que nós vamos oferecer nessa nossa conversa são pequenas pontes para que nós possamos compreender a realidade, entender a nossa situação, isto é, ter uma consciência crítica. Mas, qualquer instrumento que nós usarmos, ele tem seus limites. Os dois instrumentos normais são sentido comum, isso é, nossas experiências passadas, que sempre nos ajudam a interpretar a realidade, e os instrumentos mais ou menos científicos que nós usamos. Todos os dois têm limites. Qual o limite do sentido comum? O sentido comum significa que nós aproveitamos as experiências passadas, mas a realidade sempre é nova. Ela nos surpreende. Então, com o sentido comum, muitas vezes nós não conseguimos entender uma situação nova. E os instrumentos, por que eles também não são suficientes? Porque cada instrumento é uma ponte que ela faz. Vamos imaginar aqui dois rios. Uma ponte liga uma margem do rio a outra margem, mas só naquele pedaço da margem. E o outro lado da margem? A ponte não serve. Então, cada ponte liga um pedaço de uma margem à outra. Cada instrumento permite que nós vejamos a realidade de um ponto de vista. Vou usar um exemplo mais simples. Eu estou agora olhando para vocês. Não é verdade? Olhando para vocês, essa posição minha, esse instrumento ocular que são meus olhos, conseguem ver você ou vocês, mas não conseguem, ao mesmo tempo, perceber o quadro que está atrás de mim. Eu não vejo o quadro. Agora, eu quero ver o quadro negro, aí eu me viro. Viro e consigo ver o quadro negro, mas já não consigo ver vocês. Assim é cada instrumento para a realidade. Ele permite ver uma coisa, mas ao mesmo tempo que permite ver isso, interdita, proíbe ver outro lado. Este é o limite humano. Nós quereríamos ter um instrumento que nos desse a visão de toda a realidade ao mesmo tempo. Sabem por quê? Porque nós quereríamos ser Deus. Deus é o único ser que é capaz de ter uma visão total, completa, profunda de todas as realidades, de todos os dados, de toda a história, de tudo que acontece.
Por isso que na primeira página, nas primeiras páginas do Gênesis, nós vamos ver lá que a tentação, o primeiro pecado do homem, foi exatamente querer ser como Deus. Nós temos que aceitar que nós não somos Deus. Portanto, nós não conseguimos ter um acesso imediato, completo, perfeito à realidade. Vamos precisar de muitas pequenas pontes para ir tocando a realidade, isso sim, tocando a realidade, conhecendo a realidade, mas sempre parcialmente. Os nossos conhecimentos são sempre parciais e, por isso, limitados. E se são limitados, necessitam de ser completados. E qual a finalidade que nós temos? E o último aspecto que eu escrevi até aqui de lado no quadro é a finalidade. Qual é a finalidade da nossa reflexão? Essa conversa, evidentemente, primeiro pelo tempo. Um tempo breve não pode ser uma conversa científica, nem eu sou um cientista. A nossa finalidade é pastoral, isto é, nós queremos conhecer como é que Deus está atuando na sociedade e como nós vamos ajudar as pessoas a compreender a ação de Deus. Isso que nos interessa. Então, esses pequenos instrumentos de consciência crítica é para nós podermos, em nos conhecendo melhor, possamos ajudar pastoralmente as pessoas. Portanto, é uma finalidade pastoral. E o que é original da finalidade pastoral é que ela é um cruzamento de duas realidades. A pastoral supõe, primeiro, que a gente conheça a realidade, nos seus mecanismos, nas suas estruturas, naquilo que ela tem de realidade humana. E depois nós perguntemos qual é o significado desta realidade. Primeiro o mecanismo, depois o significado. E o significado nos é dado pela palavra de Deus. Então a pastoral supõe elementos das ciências humanas, da psicologia, da sociologia, para conhecer os mecanismos da realidade. E a palavra de Deus, para descobrir o sentido. Cruzando as duas coisas, nós temos a pastoral. Então a pastoral é um conhecimento do processo da história caminhar, mas à luz daquilo que Deus está manifestando nesses acontecimentos. Então essa seria a nossa pequena introdução para agora nós entrarmos diretamente na temática que nós queremos abordar.